Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos gravar uma nova série. Esta vamos dizer assim, tocar num assunto que é bastante complexo e, ao mesmo tempo, vai esclarecer muita coisa e responder a problemas metafísicos, teológicos e filosóficos, né? Vamos, então, seguir o nosso roteiro, mas pedindo antes que vocês deem um like, a plataforma recomenda. Quanto mais vocês colocarem, né, o dedinho dizendo que gostaram, então a plataforma YouTube vai recomendar. E não se esqueçam de comprar o nosso livro, que é a Jornada Arquetípica. Vocês vão encontrar ali uma maneira correta de fazer uma mudança em si mesmos e conhecer-se. E conhecendo a si mesmos, também conhecerão tudo em volta. Ou seja, terão domínio sobre você, domínio sobre a situação e assim sobre o passado, presente e futuro. Nós chamamos o domínio da vida. Então vamos agora ao nosso texto. Não esqueçam, o livro está muito barato na plataforma do Hotmart. Vamos ao texto. Começamos então o nosso vídeo. O vídeo se chama Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Esse é um problema que tem incomodado o homem desde a antiguidade. Essa pergunta foi feita pela primeira vez por um filósofo chamado Tales, da cidade de Mileto, que viveu cerca do ano 700 a.C. Aqui nós temos o livro Os Pensadores. Vamos voltar para a nossa câmera, se o movimento é necessário. Aqui nós temos os Pensadores da Vida Cultural, e aqui nós temos então os pré-socráticos. Então, o livro está dividido em mitologia, e os pré-socráticos fazem parte da mitologia. Ou seja, alguns acreditavam em Deus, outros não acreditavam. E esse Deus era sempre mítico, já que ninguém pode chegar a dizer assim, Marlanfe, eu te apresento Deus. Eu dizer, muito prazer, Deus. Eu dizer, muito prazer, Marlanfe. Então, tudo é uma questão de fé. Deus, portanto, é ou acreditado ou desacreditado. Então, os pré-socráticos ficavam, então, a meio termo. Alguns deles acreditavam que Deus existia e outros não acreditavam. Tales de Mileto vai ser o primeiro a dizer que Deus é uma criação do homem. Então, vai criar uma polêmica que vai durar por muito tempo. Antes não existia, a religião era absoluta. Vamos continuar o texto. Nós sabemos que desde o Paleolítico, ou seja, na Idade da Pedra, cerca de 20 mil anos atrás, um líder religioso, que era o xamã, entrava em transe mediúnico e se comunicava com deuses. Nessa época, só havia mulheres. As deusas eram mulheres, portanto, eram deusas. E o xamã, então, entrando em contato com as deusas, que eram bastante feinhas, vou mostrar para vocês aqui. Voltemos para a nossa câmera e, então, vocês vão ver como é que era a deusa. Era isso aqui, minha gente. Então, as deusas que o xamã dizia que via, descrevia, essa aqui é esculpida em marfim e é a deusa de Vestonice. Então, o xamã entrava em transe mediúnico e, segundo ele, via esse ser no seu transe, e esse ser se apresentava como sendo uma deusa, que tinha o nome de Senhora dos Animais, mas o homem também era considerado um animal. Então, até aí, tudo bem. Sendo o homem considerado também um animal, então entrava na categoria de ser criado pela Senhora dos Animais. Mas, continuando nossa história. As grutas rupestres são cavernas onde estão essas figuras, né, que começam apenas com uma mão. A primeira figura, a mão, vamos voltar para a câmera. A primeira figura rupestre é uma mão. Então, o homem, segundo os estudiosos, quis dizer que
A mão era a parte mais importante na ação. Ou seja, no agir humano, o Homo faber, assim vai ser chamado, então deixou essa marca, que foi um esfomeado. Ele pôs a mão, depois colocou carvão em volta, fumeou carvão em volta, e assim ele disse, ó, tudo que o homem fizer vai precisar das mãos. Essa é a figura mais antiga que se tem sobre, está em francês, sobre o problema, né, de o homem ser o feitor. O homem passa a ser o fazedor. Mas não é esse o problema central. Aqui ele está valorizando a ação humana. Mas o que nós queremos mostrar, mais uma vez, são as deusas do Paleolítico. Né? Aqui nós temos uma que é, curiosamente, olha, isso aqui, minha gente, é uma mulher, viu? Em osso, e era a Mater Dea, ou seja, a deusa mãe. Você consegue ver a mulher aqui, o xamã dizia que era, garantia que no sonho dele, no transe mediúnico, ele via ela. E aí, aqui nós temos uma figura de um xamã, já mostramos várias vezes, mas estamos aqui na enciclopédia Delta Larousse, e a Larousse mostra, portanto, a figura do xamã. Aqui está, portanto, ó, Enciclopédia Mitologias do Mediterrâneo ao Ganges, Larousse, Paris. Então aqui nós temos uma figura célebre, que é um xamã, que está, portanto, em transe mediúnico. Ele está aqui, ó, desenhado, ó. Tá vendo? Essa figura aqui, ó, é ele, ó. Tá aqui, ó, deitado. Aqui tem o bastão dele, com o símbolo dele, que é um pássaro, né? E aqui tem uma figura bizarra que parece ser um bisão, um tipo de touro, que ele matou, porque os intestinos do animal estão para fora. Então, é este personagem que vai entrar em transe, ó, tem a cara de pássaro, e o bastão dele é um pássaro. Então, a pintura já diz que o homem já tinha uma conexão com o Espírito Santo, que vai ser apresentado por um pássaro, em todas as teogonias e teologias. Então, aqui já no Paleolítico, então, já o homem já é representado com a cabeça de pássaro e seu bastão é um pássaro. Essa figura é célebre e vai mostrar assim que o xamã entrava em transe, dizia que via essa figura ou outras semelhantes, e aí a pergunta que Tales vai fazer é a seguinte, né? Ele estava sonhando ou ele estava vendo de fato? Se ele estava sonhando, ele estava imaginando. Então, se ele estava imaginando, a imagem que ele criava, como essa aqui, por exemplo, mostra uma família divina, é Geb. Ó, aqui nós temos Tefnut, está de 4, é uma mulher representando o céu, curioso, né? Em grego, Uranus, o céu masculino. Em egípcio, aqui, Tefnut, o céu é feminino. E aqui nós temos Shu, a atmosfera, está com a mão na vagina de Tefnut e a outra nos peitos. E aqui nós temos o Geb deitado no chão. Ou seja, o céu, a atmosfera e a terra. Então você vê que é diferente. Aqui já evoluiu muito, né? Dali do Paleolítico, aqui nós estamos por volta do ano 3.500 a.C. Tá? Uma evolução enorme. Aqui já temos a representação das famílias divinas. Aqui já temos o Pai, que é a Terra, Geb, já temos a Mãe, que é Tefnut, e já temos o Filho, que é Shu, que está aqui, né? Ao contrário da teogonia grega, que vai mostrar o Pai como sendo Uranus e a Mãe como sendo Geia, ou Gaia, né? E outras teogonias também, como por exemplo a grega, que mostra o pai como sendo Zeus e a mãe como sendo Juno, ou Hera. E dessa maneira vai se estabelecer então uma discussão, e essa discussão vai render até hoje. Ou seja, não se chega a uma conclusão. Até hoje ainda há quem discuta se os deuses são na verdade existentes ou são uma criação do homem. Ou seja, o homem dorme, sonha, e do sonho tira as figuras. Aqui nós temos, ó, nós temos aqui uma alma, cujo coração ela está no tribunal de Osíris, mas aqui quem está é o deus Falcão Horus, né? Aqui nós temos Thoth, que é o meu mestre,
E aqui nós temos Anubis, o deus chacal, pesando o coração do morto, para saber se é leve suficientemente, se não tem culpa, se não tem pecados, para poder entrar numa mente, que é o nome do céu deles. Então, é essa a corrente que vai cultuar os deuses e vai continuar afirmando que os deuses são reais. Ou seja, eles existem. E essa discussão vai nos levar longe. É o nosso assunto aqui. Então, vamos continuar? Vamos. Voltemos ao nosso texto. Assim, saímos do Paleolítico, que é exatamente o período das figuras de visões, de animais. Aqui nós vamos mostrar de novo na câmera. Ó, não somente as deusas, mas também representar, porque para eles o homem fazia parte da natureza. Então aqui nós temos, ó, de novo o xamã está aqui, não está? Não está não. Aqui é um bisão somente. E aqui nós temos um bisão e outro, alguma coisa menor do que um bisão. E aqui nós temos um bisão belíssimamente pintado, o mais belo de todas as épocas, esse aqui, né? Então, assim, eles achavam que poderiam criar do nada. Isso era o poder da criação. E, com o passar do tempo, então, eles vão começar a erguer templos. Esses templos vão se chamar panteões. Aqui nós temos um panteão grego. Pan quer dizer muitos. E theon, Deus. Muitos deuses. Então aqui nós temos o detalhe. Ó. Aqui nós temos as colunas do panteão. E aqui nós temos ele em cima de uma colina. Tá? Então, os deuses chegam a ter tanta importância a tal ponto que sejam colocados sobre lugares altos, né, e constituam, assim, uma acrópole, assim que eles chamavam, que significa que estão acima dos homens. Assim, nós vamos, então, ter a predominância de que os deuses existem. Essa corrente, né? Essa corrente afirma isso. Mas Parmênides não deixa por menos. Desculpa. Tales não deixa por menos. Ele acha que tudo é fantasia. Tudo é fantasia. Então, você sonha. No sonho você tem imagens. Essas imagens você diz que quando acorda de que eram verdadeiras, acredita que era um Deus com que você sonhou, comunica-se com ele, e o sonho torna-se realidade, e você diz que conversou com Deus, ou com a deusa, aquele no caso paleolítico é Deus. Então, aí vai estabelecer as duas correntes, né? O ateísmo, né? e o teísmo. Então, vamos continuar. O fato é que, depois do Paleolítico, entramos na Idade dos Metais, chamado Neolítico. Há uma revolução cultural intensa e também religiosa. Deus passa a ser cultuado na sua forma masculina, mas não apenas. Ou seja, vai ter sempre uma consorte. Vai ser um deus e uma deusa. Como, por exemplo, Anu e Damkina. Como, por exemplo, como nós dissemos, Júpiter e Juno. Como, por exemplo, Géia e Uranus. Então, vão ter os dois. Então, deixa de ser apenas um matriarcado e passa a ser, então, um patriarcado, mas que não esquece a mulher. E assim o panteão vai estar cheio de deuses e deusas. Um dos panteões mais famosos é o panteão a Júpiter, o Júpiter olímpico, né? Que tem uma estátua de Zeus de um tamanho gigantesco. Pelo que sabemos, a Suméria foi a primeira civilização que possuía uma escrita. Vamos voltar à nossa câmera. Então aqui está, segundo o sábio judeu Samuel Nakame, então nós temos aqui um mapa. Esse mapa mostra uma cultura que está exatamente localizada entre dois rios. Aqui eu vou ver se eu mostro a vocês. Ó. O rio aqui está escrito Tigre, tá vendo? Ó? E aqui tem outro chamado Eufrates. Então, entre o Eufrates, ó, aqui está escrito Eufrates, e aqui está escrito Tigre,
entre os dois rios, nós vamos ter aqui várias cidades. Essas cidades, dentro desses dois rios, chamadas entre rios, Mesopotâmia, Mesos, Pótamos, água. Então nós temos aqui a cidade da Mesopotâmia. Aqui ainda com Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu, a Pentápole. Então Samuel Narcama nos dá aqui o mapa da Suméria, né? E ele diz que foi a primeira civilização do mundo a criar a escrita. Portanto, não é cultura. Vamos distinguir cultura de civilização. Por quê? Porque cultura é apenas alguma coisa que o homem mostra que tem capacidade de fazer cidades, de fazer, vamos dizer assim, construções, mas um dos mais famosos, né, vai dividir a história, ou seja, quem vai transformar a Suméria é Sargão Grande. Aqui está a estátua a máscara mortuária dele, Sargão o Grande, Sargão II, que na verdade a história de Moisés foi tirada dele, tá? Aquele barquinho que Moisés estava e tal, tudo isso é a história de Sargão. É uma cópia sem vergonha da história de Sargão II. Aqui está ele, Sargão II, Sargão Grande. É ele que transforma a Suméria, que é aquele mapa que nós mostramos, que era uma coisa simples, ele transforma num império fabuloso, né? Não sei se nós vamos poder mostrar o mapa, mas isso aqui, que é um pedacinho, vai se tornar uma coisa gigantesca, graças a esse homem, que se torna o primeiro imperador do mundo. Então, Sargão Grande é o primeiro imperador do mundo. É ele que cria o primeiro império. Os Sargônidas, ele fundou uma dinastia, e essa dinastia vai se chamar os Sargônidas. E ele vai transformar tudo. E o curioso, portanto, segundo Samuel Nakama, é que a Suméria vai ser o primeiro país a ter um alfabeto. E esse alfabeto é complicadérrimo. Vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é o alfabeto cuneiforme. Parece pé de galinha. Botar um tijolo de barro, uma opção de barro mole, e manda a galinha passar por cima. Isso aqui era o alfabeto sumério, chamado de hieroglifo. Chamado hieroglifo, não. Chamado cuneiforme, porque tinha forma de cunhas. Cuneiforme, hieroglifo no Egito. Então aqui está a prova de que a Suméria é a primeira civilização. Olha, não é cultura, não confunda cultura, quer dizer, seres que sabem fazer coisas, monumentos e muita coisa, com civilização. Só é digno de civilização, só se chama civilização um povo que tem escrita. Os sumérios são o primeiro povo que tem escrita. E olha, a escrita é complicada. Parece que é herdado da Lemúria, porque chegaram a isso aqui, inventar isso aqui, parece impossível. A minha opinião é que eles teriam herdado isso de um povo mais antigo, que nós chamamos de Lemúria. Assim, nós estamos mostrando o que foi que aconteceu e por que foi que Sargão, então, se tornou célebre. Porque ele transformou, né, aquela cidadezinha pequenininha, aquela porcariazinha aqui, que era quase nada, né, num império fabuloso, que vai se chamar o Império Caldeu. Graças a ele, então, uma pequena vila entre rios, a Mesopotâmia, a Suméria, vai ser um bairro, vai se tornar apenas um bairro, olha, minha gente, vai ser um bairro, a Suméria vai ser um bairro da Caldeia. Vamos ver se a gente encontra aqui o mapa da Caldeia. Vamos ver, aqui nós temos da Grécia, mas não é da Grécia que eu quero não, eu quero da Caldeia, está aqui. Está aqui o mapa da Caldeia, ó. Gente, é uma coisa fantástica, ó. Deixa eu pegar o lápis. Deixa eu pegar o lápis para mostrar aqui para vocês. Vale a pena, já mostrei várias vezes. Mas aqui está, ó. Aqui nós temos Acádia, desculpa, Síria. Aqui nós temos, está escrito Síria, deixa eu pegar a ponta do lápis. Aqui está escrito Síria, tá vendo? Aqui está escrito Assíria, diferente, ó. Assíria tem um A, Síria não tem. E aqui nós temos Babilônia, que é a capital, e nós temos aqui Caldeia. Caldeia é exatamente aquilo que Sargão II transforma a Suméria.
Então, aqui nós temos Babilônia, o império todo chama-se Babilônia, e a capital se chama Babilônia também. E aqui está Acádia. HD é Acádia, em francês, tá bom? Então, olha o que foi que aquele homem fez. Ele fez uma obra notável. Foi o primeiro imperador do mundo. Então, aqui está a obra dele. Transformou uma cidadezinha, ou uma vila, uma porção de vilazinhas, né, no primeiro império do mundo, chamado Império Caldeu, que assim vai prosperar e vai crescer, e os Sargônidas vão reinar até o Nabucodonosor primeiro tomar o poder deles. Continuamos o texto. Ali é Delta La Rússia, tá, minha gente? Muito bem. Voltemos à Grécia Antiga. Portanto, estamos aqui de novo na Grécia. Não é? E estamos nos pré-socráticos ainda. Mostramos os pré-socráticos que ainda tem aquela dicotomia entre os que creem e os que são ateus. E divididos então. Uns acreditam na revelação, portanto são religiosos. Né? Como por exemplo Parmênides, como Zenão de Eleia, e Epimênides e outros. E outros são ateus, como é o caso de Heráclito, né, que é o mais famoso ateu. E o que eles querem é o pensamento deve ser racional, filosófico, para libertar o ser humano da superstição, que era como eles achavam que era a religião. Ou seja, para eles a religião era a superstição. Hoje, muita gente contou com essa ideia. Então, ser religioso é ser supersticioso. Mas, minha gente, a religião vai dar ao ser humano, né, monumentos, artes, coisas belíssimas, que nós mostramos aqui já para vocês. Né? Então, tanto na pintura, nós estamos aqui na pintura egípcia, né, quanto também na questão dos monumentos. Né? Nós mostramos aqui os monumentos. Aqui nós temos, ó, olha que beleza, Acrópole grega, ó. Tá vendo? Ó? Aqui nós temos a Acrópole, ou seja, em cima de tudo. Vamos ver com detalhe. Vamos, Acrópole grega. Então está aqui, ó, a cidade lá embaixo, e em cima nós temos aqui, portanto, ó, a cidade fica embaixo. E para falar que os deuses são superiores, estão em cima, na colina, o Monte Palatino. Assim, parece que os religiosos estão ganhando, porque os deuses ficam na posição privilegiada. Quer seja aqui pela Delta La Rússia, né? Quer seja por outra fonte que nós mostramos a vocês antes aqui, né? Que seria lindíssima. Olha só. Quanta coisa bela a região produziu. Tá vendo? Ó? Aqui é na própria Grécia, mas já é outro livro. Aqui não é a Delta Rússia. Aqui é a Gina Pichel, História Universal da Arte, da fantástica crítica de arte Gina Pichel. E ela mostra os monumentos que a religião conseguiu criar. Então, aqui nós temos um deles, pequeno. Aqui nós temos ele, grande, como mostramos ali na Delta La Rússia. E aqui nós temos o detalhe da colunata. Ó, criou-se essa coluna chamada dórica, que significa força, sustentando, portanto, a arquitrave, que é esse pilar aqui em cima. Então, a arte se desenvolve de uma maneira fantástica graças à religião. A ciência não vai levar a isso. Então, toda essa beleza vem a partir da crença em Deus. Portanto, vai ser difícil não dar a Deus um lugar especial, quer você creia, quer não creia. Mas a cultura, ou seja, as obras humanas, vão ser extremamente belas, graças à fé em Deus. Tudo que se faz para Deus é belo. Tudo. Em ouro, prata, e quando é feito em arquitetura, é de uma maneira genial. Então, tentou-se achar uma explicação para a origem do mundo e do homem. Tales propôs que a revelação
não se via. Então, o que Deus disse a Moisés, o Deus de Moisés, o Deus do Gênesis 1, no princípio, Deus criou o céu e a terra, não servia para ele. Abandonou, ele conhecia Moisés, sabe? Ele conhecia a obra de Moisés, ele conhecia a Bíblia. E ele disse que aquilo ali tudo era besteira. Então, ele cria uma outra ideia, chamada monismo. Monismo, que é igual ao panteísmo, muito semelhante, significa que o universo é eterno. Ou seja, não existe Deus, porque não existe um ser inteligente que tenha vontade, memória, seja uma pessoa. Existe um universo, que seria simplesmente um conjunto de galáxias, aglomerados, estrelas, sóis, que é eterno. Então, o universo eterno é o monismo. O alemão chamado Ernest Haeckel, um sábio, vai ressuscitar isso no século XVI. Mas o monismo não vai resistir. Quando Stephen Hawking fizer a sua teoria de que o universo nasceu, foi criado, surgiu há 14 bilhões de anos, destruiu completamente o monismo. Haeckel perdeu. Ele já tinha chamado o monismo de a religião da ciência. Ele já tinha ressuscitado o monismo dos pré-socráticos e tinha dito que tinha encontrado a religião dos cientistas, uma religião científica, que é a mesma coisa que o panteísmo. Doutora Maria Pereira acredita nessa bobagem. Então, de qualquer maneira, tanto o panteísmo quanto o monismo acreditavam no universo eterno, inconsciente, movido por uma força autodeterminante, quer dizer, não sabia para onde ia por acaso, e era impelido para frente, para frente, para frente, em um eterno vir a ser, um devir. O maior defensor dessa corrente foi chamado Heráclito de Éfeso. Vou mostrar a vocês a figura dele. Nós temos aqui um pedacinho só. Então, Heráclito é representado aqui. Vamos voltar para a nossa câmera. Temos aqui um pedacinho, uma figurinha que mostra ele. Então, aqui está esse homem, pensando aqui, é um filósofo importantíssimo que se chama Heráclito. Era ateu, não acreditava em Deus. Ele dizia que Deus não existe. Então, o que existe é o universo eterno, que sempre existiu, e não se pode, então, dizer que foi criado. Mas Stephen Hawking derrubou ele. E aí, por causa disso, os deuses ganharam e passaram a ser cultuados. Isso aqui são ruínas de um templo a Minerva. Então, a briga é grande e vai continuar. Per omnia secula seculorum, amém. Ainda hoje nós temos Leandro Carnal, nós temos Pondé, nós temos outros, e ninguém chega a essa questão. Ninguém dá a última palavra, estava para ser dada. Vamos então continuar. Ficou famosa a frase de Heráclito dizendo que um homem não se banha duas vezes na mesma água do rio. Por quê? Porque o tempo, o rio ali é uma metáfora para o tempo. E o tempo corre. E então você, hoje, agora, o Marlanf está aqui, não é o Marlanf que sentou aqui para começar a fazer essa leitura. Ou seja, o tempo ele usa como se fosse um rio. E o rio corre, e o tempo corre. Portanto, é uma metáfora. Então, não é possível você parar o tempo. O tempo destrói tudo, até o próprio tempo. Assim, tudo vai para frente, tudo vai para o futuro, mas isto é um ser que não tem consciência de si. É um ser inconsciente. Olha, fazer as plantas, fazer a erva, fazer o sol, fazer as galáxias, que são precisas. A teoria do projeto inteligente vai mostrar que é impossível não admitir que o universo foi feito por alguém, por um ser pessoal de grande sabedoria. Por quê? Porque aí é um projeto, tudo no universo é projetado. E se há um projeto, há um projetista. Então, essa é a teoria vigente hoje. Então, acabou-se de vez com o monismo, acabou-se de vez. Stephen Hawking disse, o universo teve um começo, acabou com a história do universo eterno, e Stephen Hawking deu a data precisa. Há 14 bilhões de anos nasceu o universo, a partir de um fenômeno que ele chamou de singularidade. Bom, aí nós temos um outro fato que vai fazer com que os religiosos ganhem. Acontece que Atenas, capital
da Grécia Antiga, uma das capitais da antiga Grécia, foi atacada por uma peste fatal, que matou milhares e milhares de cidadãos. Então, um religioso chamado Epimênides, filósofo, mas ao mesmo tempo também religioso, ordenou que se construísse um cubo no chamado Campo de Marte. Era uma praça grande, com a inscrição ao Deus desconhecido. Então era um cubo, portanto, e cada lado do cubo estava escrito, né? Inscrevam simplesmente a palavra agnostotel, disse ele, ao Deus desconhecido, e coloque no centro da praça. A peste cessou do mesmo dia. Então, foi um milagre. É impossível admitir que não foi, porque anos e anos essa peste estava matando. Ele mandou fazer o cubo, mandou colocar de cada lado, o cubo tem 6 lados, em cada lado do cubo, ele mandou colocar em grego agnosto tel, ao Deus desconhecido. A peste no mesmo dia acabou. Então isso vai fazer com que a gente vá a um quadro famosíssimo, né, do Vaticano, que pintado por Rafael, que é chamado A Escola de Atenas. Aqui Rafael pretendeu mostrar, vamos voltar para a nossa câmera, pretendeu mostrar como que eram os filósofos. Então aqui nós temos, né, a Escola de Atenas. Aqui nós temos no centro, temos Platão e Aristóteles. Ó. O barbudo aqui, Platão, e aqui o menos barbudo, Aristóteles. As duas maiores figuras que eu ainda vou mostrar para vocês. E aqui vários outros. Heráclito está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Diógenes está aqui, sentado aqui, escanchado no chão. E assim nós temos aqui, segundo a concepção de Rafael, os maiores filósofos da antiguidade. Serão pré-socráticos, serão socráticos. Esse quadro é famosíssimo, né, chamado Escola de Atenas. Está no Museu do Vaticano, em Roma. E assim, parece que os religiosos vão ganhando força. Parece, né? Não sei, porque a palavra final até agora não foi dada. Então, Empédocles de Agrigento traz a pluralidade democrática, baseado na tradição deixada por Hesíodo, que deixa o monismo de lado e diz que os deuses foram os criadores do universo, na sua obra Teogonia. Começa com a frase, no princípio era o caos. A Teogonia começa com essa frase. Depois surge Gé, surge Uranus, depois surge Saturno, depois surge Zeus e Juno e todos os outros deuses. Então, baseado na Teogonia, então Hesíodo reforça a ideia da religião, de que os deuses pré-existiram e criaram todo o universo. Empédocles, da cidade de Agrigento, traz uma ideia diferente. Vamos respeitar cada um a opinião do outro? Sim, vamos respeitar. Então, ele ainda é pré-socrático, ainda faz parte desse grupo dos pré-socráticos, que são uma mistura de ateus. Né? Aqui nós temos Pitágoras, vamos voltar de novo na nossa câmera. Esse é um ponto muito importante, viu? Aliás, existe até gente que diz que ele não existiu. Então aqui nós temos, todas as coisas são números. Tudo no universo é feito por número. E tudo é matemático. Einstein vai repetir isso. Então, Pitágoras está aqui, ó, o busto dele, o busto é mármore, e ele vai dizer uma coisa: o universo foi feito pela matemática, por números. Logo, se a cabeça que fez o universo, se a mente que fez o universo, a inteligência que fez o universo, usou a matemática, é impossível imaginar que é um universo inconsciente, ou seja, que é um Deus inconsciente. É uma pessoa, é um pensamento vivo, chamado pensamento pensante. Então, essa ideia é lançada por... meu Deus do céu, por Pitágoras, e Einstein vai pegar ela no século XX. Então, assim, parece-nos cada vez mais que os religiosos vão ganhando a batalha. E assim, nós vamos chegar até o maior de todos. Então, vamos chegar até Sócrates. Aqui nós temos o retrato de Sócrates. Retrato não, busto. Sócrates divide a filosofia em duas, antes e depois dele. Nós temos pré-socráticos, né? Mostrando a vocês aqui antes, ó. Os pré-socráticos são aqueles que existiram antes dele. E
os que existiram depois dele são chamados, não tem nome especial, mas Sócrates vai dividir. Então, os pré-socráticos são então mistureba que Aristóteles fez a história dele e deixou para gente, senão ninguém saberia de nada. Mas Sócrates vai dividir, assim como Jesus dividiu a religião, o mundo e o tempo. Então aqui nós temos uma imagem de um homem notável, você acredita nele ou não, ele dividiu o tempo, dividiu a história antes dele e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Sócrates dividiu a filosofia antes dele e depois dele. Então, minha gente, vamos correr, já estamos a 35 minutos e ainda temos muita coisa a fazer. Então, Sócrates vai ser mestre de Platão. E Platão vai ser mestre de Aristóteles. Vou mostrar então Platão. Aqui está Platão, que foi discípulo de Sócrates. E vamos ter que voltar. Não tem como não voltar para cá mesmo. Então Sócrates foi mestre de Platão. E Platão foi mestre de Aristóteles. Aqui nós temos Aristóteles. Então aí estabelece-se uma corrente filosófica que cada um respeita a opinião do outro. Aqui nós temos uma outra figura de Aristóteles, desenhada. Ali nós temos que Aristóteles foi professor de Alexandre da Macedônia, que tem Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E foi grande por causa exatamente de Aristóteles. Aristóteles está aqui pensando, nessa estátua ele está pensando, pensativo. Mais tarde o Rodin vai fazer uma imagem, né, de Aristóteles, e aqui nós temos ele em um desenho rascunhado. Então, por isso na escola de Atenas ele não tem barba, enquanto que Platão é barbudo. E aí vamos depois chegar a outros, Epicuro e outros que vão chegar àquela conclusão que nós temos vocês. Vamos respeitar cada um a opinião do outro. Ou seja, cada filósofo então passa a considerar que a opinião do adversário é respeitável e você não pode então dizer que a sua ideia é a única válida. Aí vai surgir, eu tenho 52 volumes iguais a esse aqui, 52. Cada um diz uma coisa diferente. Então, até chegarmos a São Tomás de Aquino. Mas entre Sócrates, Platão e Aristóteles e São Tomás de Aquino, nós vamos ter um movimento mediano, que se chama a filosofia cristã. Tomás de Aquino é o ápice da filosofia cristã na Idade Média. De lá para cá já tivemos muitos outros. Então Tomás de Aquino vai ser chamado o doutor universal. E aí vamos passar por outros. Aqui nós temos história da filosofia cristã. Aqui nós temos, portanto, desde Jesus Cristo, 400 anos de filosofia, que são chamados a patrologia ou antologia dos Santos Padres. Então, a antologia dos Santos Padres vai produzir uma obra que vai ser depois sistematizada na filosofia não dos gregos, mas dos cristãos. Muda tudo. E aí a principal obra dos cristãos é feita por Santo Agostinho. Aqui nós temos a Cidade de Deus, de Civitate Dei, e ele vai também fazer outras obras. Mas depois dele, o que mais avulta é Tomás de Aquino, que nós já mostramos aqui, né? Vou mostrar de novo. Então, Agostinho está no ano, cerca do ano 400, 350 a 400. Tomás de Aquino no ano 1230. Então você vê que tem. Esse aqui é um idiota, Karl Marx, tá? Apareceu aqui por acaso. Deixa eu ver a cara desse idiota para cá. Então, é ateu. É ateu. Mas vamos respeitar então. Aqui está Tomás de Aquino, que então continua a obra de Agostinho. Ou seja, do ano 350 até o ano 1200, a corrente cristã vai prevalecer. E nós teremos hoje nós temos uma filosofia que é ao mesmo tempo ciência, chamada o projeto inteligente, The Intelligent Design. Não tem nenhuma outra corrente filosófica, e tem uma segunda sim, fundada em Viena,
por um matemático chamado Bertrand Russell, chamada filosofia analítica, que nenhuma faculdade ousa adotar. Por quê? Bertrand Russell passou os 52 alunos que eu tenho de filosofia por um programa de computador, usando a lógica aristotélica, a lógica matemática, a análise sintática e a análise lógica, e todos eles têm erros crassos. Ou seja, a filosofia continental, como ele chamava, não presta. Todos eles erraram. Não tem nenhum que tenha dito a verdade. Enquanto isso, os teólogos cristãos vão ter, em linha direta, uma filosofia coerente e imutável. É o chamado dogma, que os maçons se roem de medo. Até que aparece esse idiota aqui. Esse idiota aqui aparece, chamado Hegel. Então, esse idiota, ele tem uma ideia que é um absurdo. Ele diz que ele quebra o princípio de filosofia, chamado não contradição. Ou seja, depois que Jesus e Sócrates mostram que ou Deus existe, ou Deus não existe, ou seja, ou uma coisa é, ou uma coisa não é, como o Deus Moisés disse para ele, eu sou o ser, portanto, se há o ser, não há o não ser. O ser é, o não ser não é. Esse idiota aqui, ele diz que o ser é e não é ao mesmo tempo. Acontece que na China aparece uma pessoa chamada Lao Tse, que vai dar vamos dizer assim, uma noção. Por que é? Porque o todo, ele muda. O todo muda, mas não é El, é Javé. El é imutável. Então aqui nós temos luz e sombra, já é Javé. Então vamos encerrar essa nossa 42 minutos. Vamos encerrar mostrando a imagem do taoísmo de Lao Tse, um gênio admirável, e vamos botar esse aqui na lata do lixo. Hegel, inventor da dialética, desmoralizou a metafísica. Assim, nós estamos fazendo uma série, vai ter a 2. Essa é a primeira. Foi Deus que criou o homem ou o homem criou Deus? Vamos enfrentar esse problema no próximo. Por enquanto, ficamos por aqui. 42 minutos e tem 2 segundos. Até a próxima. Boa visualização.